Olá, sejam bem-vindos ao Ciência em Voga, uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas, da Escola de Comunicação e Artes e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou Arthur Catanzaro, host deste programa. Olá, eu sou Ana Maria Orellana, farmacêutica, neurocientista e co-host do Ciência em Voga. Nós estaremos juntos nessa jornada do conhecimento científico. Neste programa, nós iremos entrevistar uma série de especialistas renomados em diversas áreas com temas interessantes para você. Hoje nós vamos conversar com uma pesquisadora que é responsável por trazer o conceito de hormese para o Brasil e trabalhar com esse conceito na área de neurociência e envelhecimento. Ela é farmacêutica formada na Universidade de São Paulo, fez mestrado e doutorado aqui na universidade. Depois ela fez um pós-doutorado nos Estados Unidos, no Instituto Nacional de Envelhecimento, e lá ela trabalhou com ninguém menos que o Dr. Mark Mattson, que é um pesquisador de renome internacional na área. Hoje ela é professora no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, no Departamento de Farmacologia, e é ela que vai explicar um pouquinho para a gente o que é a hormese. Doutora Elisa Kawamoto, muito obrigada por aceitar nosso convite, por participar do programa. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Perfeito. Elisa, então vamos começar do básico. Sim. Você estudou tanto tempo, então conta pra gente o que é a hormese. Hormese na verdade é um conceito na ciência e na saúde, é um conceito um tanto desconhecido, né? Na toxicologia ela já é mais conhecida. Na verdade, ela é uma resposta do organismo, né? Quando esse organismo é exposto a uma situação de estresse. Mas é uma situação de estresse leve ou moderado. Naquilo que a professora Regina tinha comentado, nas concentrações, né? Quando você toma melatonina, não naquelas concentrações altas, mas nas concentrações moderadas ou baixas. Então, essa resposta, em geral, traz uma adaptação do organismo para que ele consiga resistir a situações de estresse de maior intensidade. Então, digamos que os organismos adaptados, né, expostos a algum fator hormético, jejum, por exemplo, exercício físico, estão melhor adaptados, digamos assim, a sobreviver em ambientes com condições mais hostis. Estressantes. Então, esse, na verdade, faz parte também da questão da evolução, né, que os organismos tiveram que se adaptar, lançar mão, né, de proteínas, né, expressão de proteínas, para se tornarem mais resistentes a situações ambientais, fatores ambientais. Elisa, como que a hormese está presente no nosso dia a dia? Bom, na verdade, se a gente for pensar, ela está presente desde naquilo que a gente come, né? Então, alguns fitoquímicos presentes em plantas, brócolis, por exemplo, ou que tem o sulforafano, ou então até vou falar mais do resveratrol, que está presente na uva, no vinho tinto, são substâncias que as plantas, elas produzem, né, justamente para combater fungos, bactérias e vírus que podem infectá-los. Então, são substâncias que, teoricamente, elas têm uma certa toxicidade, mas na quantidade que a gente ingere, não, né? Ninguém vai comer um balde de brócolis, por exemplo. Então, na quantidade que a gente se alimenta, esses fitoquímicos, na quantidade que a gente ingere, induz, obviamente, um estresse nas células, né? Mas é um estresse benéfico, tá? Porque isso vai fazer com que a gente produza proteínas que vão proteger o nosso sistema. E não só o sistema nervoso central, mas o organismo como um todo. Esse é o fundamento da hormese. E exercício físico, jejum intermitente, essas práticas que não estão relacionadas a um composto químico, também são exemplos de fatores associados à hormese. Porque geram algum tipo de estresse. Exato. Se você é melhor do que um sedentário deitado no sofá, não gera nenhum tipo de estresse. Está numa posição, né? Que pena. Bem cômoda. Mas se você vai numa academia, ou sai para correr, andar de bicicleta, ou fazer uma caminhada, gera uma situação de estresse no organismo, mas não é um estresse que chega a ser lesivo para as células. É um estresse bom, que justamente vão estimular essas proteínas de proteção no nosso organismo. E o jejum intermitente seria também um outro exemplo de fator hormético, né, que obviamente realizado dentro das condições de cada organismo,
sob supervisão médica, também pode trazer esses benefícios, porque o normal do nosso organismo é estar alimentado. Então, esse período de intervalo de não se alimentar também ocasiona um certo estresse ao organismo. Perfeito. E como que a gente pode usar esses conhecimentos que você trouxe para a gente melhorar a nossa saúde? Por exemplo, você citou o jejum, então o jejum intermitente é realmente benéfico para a gente? Sim. Dependendo do organismo e da intensidade com que esse jejum é aplicado. Tá. Né? Isso vai depender de cada organismo. Obviamente que isso deve ser passado por um médico, por um especialista, que vai conhecer a sua situação clínica e dizer se esse tipo de jejum ou esse tipo de estratégia pode ser benéfico ou não. Né? Por exemplo, para pacientes ou indivíduos que tenham uma predisposição genética ou uma predisposição a desenvolver gastrite, por exemplo, ficar um longo período sem se alimentar, talvez não seja tão benéfico assim. Né? Então, isso deve ser feito, deve ter toda uma evolução clínica por trás. Então, não se deve simplesmente, vou começar a jejuar, sem ter uma indicação clínica para tal, para evitar os efeitos adversos que o próprio jejum possa ocasionar no organismo. Ao invés de trazer um estresse benéfico, pode trazer um estresse maléfico. Certo. Hoje fala-se muito, por exemplo, que o exercício físico traz benefícios à saúde, ao envelhecimento mais saudável, a uma melhora cognitiva. Você atribui, de certa forma, a um efeito da hormese? Sim, o exercício físico também é uma situação de estresse, obviamente realizado dentro das condições que o organismo tolera, é um estresse moderado, de baixa intensidade ou moderado. Né? Então, isso também é conhecido já, né, na ciência, nos laboratórios, que o exercício também induz a produção dessas proteínas que protegem o nosso organismo. Né? Comparado com organismos que são sedentários, que não realizam nenhuma atividade física, o exercício físico ele traz muitos benefícios. Obviamente que isso também tem que ter um acompanhamento médico para ver o tipo de atividade física que melhor se adapta a cada organismo. Né? Perfeito. E professora, existe alguma novidade nessa área que você tem pesquisado que você acha que vale a pena trazer para quem está ouvindo e assistindo a gente? Na verdade, essa teoria da hormese, embora ela não seja tão reconhecida, né, não seja de conhecimento geral na área da saúde e da medicina, a teoria que está por trás disso já é aplicada há muito tempo atrás. Desde a Grécia Antiga, né, os filósofos, os médicos já usavam essa questão de você se alimentar adequadamente e praticar sempre alguma atividade física, como formas de você manter a sua longevidade de maneira saudável, ou seja, viver por mais tempo de forma saudável. Então, o que a ciência traz são as novidades de que isso tudo só mostra que o conhecimento, né, da antiguidade ainda persiste para os dias de hoje. Uhum. Né? E mas que tudo deve ser levado com cautela. Né? Desde substâncias, né? Não se deve administrar em si fitoquímicos sem uma prescrição médica conhecida, sem um aconselhamento médico, e a mesma coisa a questão da atividade física e do próprio processo de restrição dietética, né? Os quadros de jejum, por exemplo, isso tudo tem que ser avaliado, ter uma supervisão aí de um profissional da área da saúde. Perfeito. Para finalizar, você gostaria de dar passar alguma mensagem aos espectadores, aos nossos ouvintes, ou indicar um livro, um filme, alguma leitura, ou simplesmente dizer tchau? sempre que cuidar da saúde, né, para que pessoas possam viver, né, por muitos anos com saúde, é necessário cuidar disso o quanto cedo, né? Então, quanto antes você mudar os seus hábitos alimentares e exercer e praticar alguma atividade física que lhe seja prazerosa, que não seja uma atividade que seja obrigatória, né? Que seja forçada. Então, uma atividade que cause prazer é a melhor forma, né, de você manter isso por longos anos,
né? E também a questão do jejum, às vezes não é uma questão fácil de se manter, né? Nós não somos como animais de laboratório que ficamos presos em gaiolas e você pode restringir ou não a alimentação. Alimentação é um âmbito social, né? Tem um âmbito social, temos muitas colaborações, celebrações. É muito difícil você manter isso por longo tempo. Então, é sempre bom ter um acompanhamento de um profissional que crie para você uma estratégia adaptada ao seu organismo e que você consiga mantê-lo por um longo tempo. Porque todas essas estratégias, exercício, jejum, dieta, tudo isso se perde se você força o organismo a tentar se adaptar nisso, né? Agora, se você faz isso de uma forma voluntária e prazerosa, isso daí pode continuar pela vida toda. Porque uma vez que você interrompe o exercício, a dieta volta todos esses efeitos protetores a gente acaba perdendo. Perfeito. Tá? Mas que tudo isso deve ser feito sempre com acompanhamento aí de um profissional da área da saúde. Ok. Elisa, obrigado pela sua participação aqui no Ciência em Voga. Foi muito valioso, né? Muito obrigado mesmo. E se você tem algum tema para sugerir, alguma dúvida, pode mandar para a gente. Nosso Instagram, YouTube, Spotify, @Ciência em Voga, tudo junto, sem acento. Siga-nos nas nossas redes sociais para acompanhar as novidades, as novas postagens, mais conversas com especialistas. E até a próxima. Até a próxima.